Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu venho aqui com um recado importante. O vídeo que vocês assistiram nas últimas semanas precisou ser removido por questões de direitos autorais. Mas eu estou repostando o conteúdo com um novo fundo, garantindo que a mensagem continue a mesma e tão especial quanto antes. Conto com o apoio de vocês para reforçar essa mensagem. Curtam, comentem, compartilhem com quem precisa ouvir. Isso vai ajudar muito a alcançar mais pessoas e a manter o nosso canal forte. Se você já assistiu, peço que assista novamente. A ajuda de vocês faz toda a diferença. Eu conto com vocês para juntos fazermos esse vídeo alcançar ainda mais pessoas. Se cada um puder curtir, comentar e compartilhar, vamos fazer com que esse conteúdo se espalhe e atinja um número ainda maior de pessoas do que antes. A sua ajuda é fundamental para que o nosso canal cresça e continue trazendo mensagens importantes para todos. Agradeço demais o apoio de cada um e tenho certeza de que juntos vamos fazer esse vídeo viralizar. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio de sempre. Antes de iniciarmos a mensagem, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho ao lado. Depois clique na opção Todas para não perder os próximos vídeos. Vivemos tempos difíceis, não apenas por causa das perseguições ou das guerras, doenças que têm se espalhado no mundo, mas porque há milhões de pessoas caminhando sem perceber os sinais que Deus está enviando. Deus está falando, Deus está mostrando, mas o povo de Deus tem andado surdo, cego e distraído espiritualmente. E quando o discernimento desaparece, o engano entra. O diabo não precisa gritar quando o cristão já não escuta mais a voz do céu. Hoje eu quero te confrontar com uma verdade poderosa. Se você não aprender a discernir os sinais de Deus, você vai tomar decisões erradas, vai se envolver com pessoas erradas e vai andar por caminhos que Deus nunca planejou para você. Esta mensagem é um chamado ao despertar espiritual. Prepare o seu coração, porque Deus vai abrir os seus olhos da cegueira espiritual que impede o discernimento. Há uma escuridão mais perigosa do que a noite. É a escuridão dentro da alma, que perdeu o contato com Deus. Não estamos falando de pessoas incrédulas, mas de homens e mulheres que se dizem cristãos, que frequentam igrejas, que fazem orações automáticas todos os dias e ainda assim caminham com quem está tateando no escuro, sem direção, sem percepção espiritual, sem discernimento algum. Há um silêncio pesado no céu para quem perdeu a sensibilidade da fé. E o que mais impressiona é que a maioria nem percebe que está cega. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. É possível orar com os lábios e não ouvir uma palavra sequer vinda do céu. E por quê? Porque o discernimento está apagado, porque a luz interior se apagou, porque o coração ficou insensível. Imagine agora um homem entrando numa floresta densa à meia-noite. Ele não tem lanterna, não conhece o caminho e confia apenas na intuição para seguir. A cada passo ele se choca com galhos, tropeça em raízes, escorrega na lama, o som dos animais, o vento que sopra, tudo parece assustador. E quanto mais ele avança sem luz, mais perdido fica. Assim está o cristão que perdeu o discernimento, está vivendo à base de palpites espirituais, confundindo emoção com revelação, sentimento com direção divina. O problema da cegueira espiritual não é novo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não reconheceram os sinais de Deus, mesmo quando estavam diante dele. E um dos episódios mais profundos é o de Eli e Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 3, vemos um jovem que ainda não conhecia a voz de Deus e um sacerdote velho que já não a distinguia mais com clareza. 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor e pensou que era Eli chamando. E 3 vezes Eli não percebeu o que estava acontecendo. Foi só na 4ª vez que Eli finalmente entendeu. Era o Senhor que estava falando com o menino. Eli era um homem com longa trajetória religiosa. Ele conhecia os rituais, oferecia sacrifícios, dava conselhos espirituais.
Mas mesmo com toda essa bagagem, ele não discerniu de imediato que era Deus quem falava com Samuel. Isso mostra que o discernimento não está garantido pela posição ou pelos anos de ministério. O discernimento é fruto de um coração sensível, humilde e alinhado com o céu. Veja, Samuel era apenas um menino, não tinha títulos, não tinha experiências espirituais profundas, mas ele tinha algo que muitos perderam. Ele tinha ouvidos atentos, ele estava disposto a ouvir. E foi por isso que, mesmo sem entender, ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E quando finalmente entendeu que era Deus, ele disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa frase pode parecer simples, mas ela revela a chave do discernimento espiritual. Ouvir com prontidão, ouvir com humildade, ouvir com o coração aberto. A cegueira espiritual começa quando o cristão troca a voz de Deus pelas suas próprias conclusões, quando começa a andar pelo que acha, pelo que sente, pelo que é mais confortável ou mais conveniente. Quando deixa de orar perguntando: "Senhor, o que queres que eu faça?" E começa a orar pedindo apenas que Deus abençoe o que ele mesmo já decidiu fazer. O discernimento morre quando a voz de Deus se torna uma formalidade. Muitos vivem hoje confiando apenas nos conselhos dos homens, nos vídeos da internet, nas emoções dos momentos, mas se perderam na voz do Espírito. E o mais perigoso é que quando a alma se acostuma com essa cegueira, ela começa a achar que está tudo normal. E é aí que o inimigo entra, porque um coração que não discerne os sinais de Deus também não discerne os ataques do inferno. Um coração sem discernimento é um campo aberto para engano, confusão e ruína. O primeiro passo para sair dessa cegueira espiritual é admitir: "Senhor, eu não estou enxergando." Esse é o clamor mais sincero. Pode sair dos lábios de um cristão que deseja voltar à intimidade com Deus. Não há vergonha em dizer que está perdido. Há cura, há recomeço, há restauração. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não despreza o que clama com sinceridade. Ele está pronto para reacender a luz do discernimento daqueles que voltam com o coração sincero. Muitos querem sinais, mas poucos querem santidade. Muitos querem direção, mas não querem obediência. O discernimento espiritual não é uma habilidade mágica, nem um dom místico reservado a alguns. O discernimento é uma consequência de andar com Deus todos os dias. É fruto de um relacionamento real, vivo e íntimo. Quando a alma se enche da presença de Deus, o Espírito Santo abre os olhos espirituais. Quando a carne é mortificada e a voz do céu é valorizada acima das vozes do mundo, o discernimento se fortalece. Samuel não se tornou um profeta porque sabia tudo desde o início. Ele se tornou um profeta porque aprendeu a ouvir, porque teve alguém que, mesmo cego espiritualmente, ainda pôde ajudá-lo a entender que era Deus quem o chamava. Isso nos ensina outra lição. E mesmo os que estão cegos espiritualmente ainda podem ter um papel na restauração, no discernimento alheio, se forem humildes o suficiente para reconhecer o mover de Deus. Você pode estar rodeado de vozes, conselhos, oportunidades e decisões, mas se não tiver o discernimento espiritual, tudo isso será confusão. O discernimento é a lanterna na floresta escura, é o farol na estrada da noite, é o sussurro de Deus dizendo: "Esse é o caminho, ande por ele." Não se conforme com a cegueira espiritual, clame como o cego Bartimeu: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E você verá que Deus ainda abre os olhos, que muitos já consideravam escuridão para sempre. Tudo começa com uma súplica sincera: "Senhor, abre os meus olhos espirituais." O Espírito Santo é a fonte divina do discernimento. O discernimento espiritual não nasce da mente, nem da lógica humana, nem da experiência. Ele não é produto da inteligência, nem da leitura de livros teológicos. Ele vem de uma única fonte, o Espírito Santo de Deus.
E se o Espírito não estiver no centro da nossa caminhada, todas as nossas decisões, mesmo as mais intencionadas, se tornam vulneráveis ao erro. Não é à toa que muitos tropeçam mesmo dentro da igreja, porque tentam viver uma vida espiritual sem o guia, que é o próprio Cristo que nos deixou. Sem o Espírito, o homem vive pela aparência. Ele se impressiona com o que vê, se move pelas emoções e é seduzido por palavras doces, mas está espiritualmente exposto, fraco e indefeso. O Espírito Santo é aquele que mostra o que os olhos não veem, que revela o que está oculto, que dá direção quando o caminho é escuro. Ele não é um acessório para a vida cristã. Ele é o centro da vida cristã. E sem ele, discernimento verdadeiro é impossível. A presença do Espírito é o que transforma um crente comum em alguém que enxerga além do natural. E foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso e que o Espírito Santo estava sobre ele. Não era sacerdote, não era fariseu, não tinha uma posição de destaque, mas ele era guiado pelo Espírito. E é isso que nós precisamos ser, guiado pelo Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Simeão foi conduzido ao templo justamente no dia em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado conforme a lei de Moisés. O templo estava cheio, outros pais estavam lá com seus filhos, e Simeão reconheceu 100 milagres, 100 anjos, 100 luzes no céu, apenas um bebê nos braços de uma jovem mãe. E Simeão viu o que ninguém mais viu. Ali estava o Messias, a salvação prometida, a resposta que Israel esperava há séculos. E como ele reconheceu? O texto diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Não foi por emoção, não foi coincidência, foi direção. Simeão tinha discernimento porque andava com o Espírito Santo. Ele não precisava de provas, ele não exigiu sinais extraordinários. A paz no coração e o testemunho no interior do Espírito bastaram. E ali, diante de todos, ele declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja a grandeza desse momento. Todo o povo de Israel esperava o Messias com sinais gloriosos, com manifestação de poder, com exércitos e trombetas. Mas o Espírito revelou a Simeão o extraordinário escondido na simplicidade. Discernimento espiritual é isso: ouvir Deus onde reina o silêncio, sentir Deus mesmo quando tudo parece comum. É perceber o invisível enquanto os outros se perdem no visível. Mas isso só é possível com comunhão diária. O discernimento não brota no coração frio, não nasce no altar onde a oração é apressada e o tempo com Deus é ocasional. O discernimento cresce onde há fome pela presença do Espírito, onde há sede de santidade, onde há entrega real, onde há oração de joelhos, onde o coração diz: Senhor, fala comigo, guia-me, ensina-me, toca-me. Há muitas pessoas hoje tentando discernir a vontade de Deus apenas com listas, estratégias, pesquisas e sentimentos, mas estão esquecendo de buscar o Espírito, estão trocando o altar pela lógica, estão confiando na própria inteligência e negligenciando a unção. E isso é perigoso, porque sem o Espírito, até mesmo a Bíblia pode ser mal interpretada. Sem o Espírito, a emoção pode parecer direção. Sem o Espírito, o engano pode parecer verdade. Quantos casamentos foram iniciados porque parecia certo, mas não havia paz no Espírito? Quantos negócios foram fechados porque tudo indicava sucesso, mas o Espírito não aprovava? Quantos ministérios começaram com euforia, mas terminavam em ruína, porque faltou discernimento espiritual? O Espírito Santo não é apenas consolador, ele é conselheiro, é guia, é mestre. Ele é o único que pode revelar a profundidade da vontade de Deus. Por isso, quem deseja o discernimento
precisa primeiro desejar o Espírito, precisa buscá-lo como quem busca o ar para respirar, precisa cultivar comunhão, precisa ter uma vida de oração. É no silêncio do quarto, com a Bíblia aberta e o coração quebrantado, que o discernimento começa a brotar. É aonde não há aplausos, onde não há palcos, onde não há distrações, que o Espírito fala com clareza. Simeão não era famoso, mas ele foi bem lembrado nas Escrituras, porque o viu, porque percebeu, porque reconheceu. E você também pode. O discernimento não é reservado para o supercrente, é para todo aquele que ainda anda em espírito. É para o servo simples, mas fiel. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais e te conceda discernimento em cada decisão e te conduza com segurança para o centro da sua vontade. Que a paz do Espírito seja clara em teu coração e que a luz de Deus brilhe sobre todos os teus caminhos, afastando o engano e revelando o propósito eterno preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ficar até aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você ficou até o final, deixe nos comentários a palavra discernimento, para eu saber que você acompanhou tudo. E se puder, compartilhe com alguém essa mensagem. Eu vou ficar imensamente grata. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a sua vida.